né? Isso a gente acho que tem feito um pouco mais, né? Um pouco rever a noção de família. De novo, uma questão ameaçada pelo conservadorismo, né? Que a gente sabe, toda hora a gente tem aí a volta da discussão do que é família. Mas, de alguma forma, lá no contexto das políticas sociais, a gente tem uma revisão, família é o agrupamento, é o coletivo que de alguma forma se sustenta e tal. Mas como é que a gente lida com ela? Não é da mesma maneira individualizante, de culpabilização da família, de responsabilizar a família, portanto é um raciocínio individualizante e naturalizante, né? Que efetivamente não considera a família como sujeito de direitos, não é isso que a gente está fazendo, né? Então são questões que o estudo da dimensão subjetiva pode nos ajudar a evidenciar e enfrentar de outra maneira, né? Aí tem outros exemplos, quando a gente fala criança e adolescente, nós estamos de novo, a gente pensa que o pesadelo passou, mas ele volta toda hora. De novo a redução da maioridade penal, né? De novo a responsabilização do jovem, de novo a ideia... Outra vez, né, gente? Quer dizer, não se pensa o contexto de constituição do indivíduo, do sujeito, aquele adolescente, qual é a história dele, como as políticas sociais garantiram ou não garantiram aquilo que está no ECA, que é a proteção integral da criança e do adolescente, e a gente vai ver só o resultado final, o ato infracional, né? E aí vai dizer que, afinal, se ele já pode isso, ele também pode aquilo, então vamos jogar o adolescente no sistema carcerário, porque quem diz, e aí vem todo aquele discurso que outra vez a gente está enfrentando a duras penas novamente, porque a correlação de forças no Congresso é desfavorável, mas para fazer o enfrentamento da questão da maioridade penal. Mas veja o quanto tem aí de reprodução de valores, de concepções do que é a adolescência, do que é o jovem. E aí a gente fica se debatendo, a psicologia às vezes contribui. Mas o desenvolvimento, até os 18, antes dos 18, vamos pensar na questão... E a gente naturaliza o desenvolvimento e não pensa a constituição do desenvolvimento dos indivíduos no processo social, né? E aí a solução, eu acho que a melhor discussão que a gente pode fazer para isso é dizer assim, a gente deve pensar, que eu ouvi uma vez, né, de um juiz, acho que até que foi no debate sobre maioridade penal, a questão dos 18 anos não tem que ser demonstrada factualmente, cientificamente, pelas teorias do desenvolvimento, porque isso não vai levar a lugar nenhum. A gente tem que associar, sim, a ideia do desenvolvimento, que é o que baseia o ECA, que fala da redução, fala do desenvolvimento e tal, mas, na verdade, é uma opção política. Esta sociedade vai cuidar dos seus indivíduos, dos seus sujeitos de direitos até os 18 anos, com proteção integral, para que sejam adultos diferentes, adultos que vivam uma vida melhor, que vivam em sociedade de uma forma melhor, que possam se constituir plenamente, etc, etc. Então, em vez de ficar discutindo se o 18 está bom, se é 16, se é 14, a gente discutir qual é a opção que a gente tem enquanto sociedade para cuidar do desenvolvimento dos nossos jovens, na verdade, do nosso futuro, né? Então, são discussões que passam, são atravessadas, por isso que eu estou chamando de dimensão subjetiva. E aí, só para terminar, assim, acho que quando a gente, falei ali, tem um tema que eu acho que cabe a gente discutir no âmbito das políticas sociais, que é assim, temos tecnologia social para fazer o trabalho nas políticas sociais, e aí eu acho que tem tudo a ver com o que vocês vão discutir hoje à tarde, nos grupos, né? Quais são as práticas, quais são as tecnologias? Eu estou falando tecnologia social aí, entre aspas, ou em vermelho ali, só para destacar, que é uma discussão, ela em si mesma, polêmica, né? Tem muitos autores que concordam em chamar de tecnologia social, o Merri vai falar em tecnologia leve, o Gastão Wagner vai dizer que a ideia de tecnologia não é muito boa, melhor falar em racionalidade. Enfim, é uma discussão que a gente uma hora pode fazer. Mas pensar que nós temos que ter dispositivos de intervenção. Quais são eles? E como a gente vai pensar esses dispositivos de intervenção para que eles não reproduzam sem perceber tudo aquilo que já está posto enquanto uma dimensão subjetiva dos fenômenos sociais que estão no campo das políticas sociais. Então a gente fala em clínica ampliada, por exemplo, e é um dispositivo que foi sendo produzido para dizer a clínica não pode se deter no indivíduo descontextualizado, fechado entre quatro paredes, mesmo que ela trate, cuide, atende do indivíduo. Ela tem que pensar a articulação da vida em todas as suas dimensões, o trabalho com outros profissionais. Então, ao pensar esses dispositivos, nós temos que trazer a questão da desigualdade, a questão das relações democráticas, as questões estruturais e ver como a dimensão subjetiva da nossa realidade, daquele contexto em particular, vai estar presente naquilo que a gente
foi criando como um dispositivo importante para o campo das políticas sociais. A mesma coisa, a própria noção de cuidado, né? Cuidado, por que a gente foi forjando, formulando essa noção de cuidado? Para superar a concepção patologizante de falar em cura, em atendimento, e mesmo na saúde, né? As intervenções podem ser de várias formas, inclusive curativas, mas o cuidado é que interessa, porque ele faz a leitura do sujeito integral. E a gente tem que trazer que sujeito é esse, né? Como a desigualdade constituiu esse sujeito? Como eu, que estou aqui falando do cuidado, me responsabilizando pelo cuidado, vou envolver esse outro sujeito, garantir direitos, etc. Mesma coisa com a ideia de atenção psicossocial. O que é uma atenção psicossocial? Às vezes a gente junta as palavras, achando que resolveu o problema e não resolveu, né? Então a gente tem que pensar o que é o social do psicossocial, o que é o psico do psicossocial, né? Acolhimento, que é uma ideia fundamental nas políticas sociais, que tem a ver com aquilo que eu falei no início, né? Como é que eu escuto o usuário que chega, né? Como é que eu escuto? Com a escuta da política estruturada de acordo com aquilo que nós, trabalhadores, técnicos, sabemos que é o melhor, e aí não combina nada com o que vem? Ou é uma escuta que realmente traz a participação, a presença, reconhecendo aquele usuário como sujeito de direitos, né? Então, a gente tem a intenção de fazer isso, mas às vezes, no atravessamento de uma dimensão subjetiva que reproduz a desigualdade, a gente não faz isso. A mesma coisa a ideia de socioeducação e assim por diante, né? Eu tenho depois Ai, que repetiu, né? Depois no debate, se precisar, a gente faz pesquisa, né, sobre, o meu grupo tem uma pesquisa sobre a dimensão subjetiva da desigualdade social em São Paulo, então, exemplos de como é a vivência de moradores de diferentes regiões da cidade, como eles concebem, percebem, vivenciam a cidade, considerando, e a gente desafia isso na pesquisa, que eles digam o que é viver numa sociedade desigual. E aí a gente tem lá a comparação de moradores de diferentes regiões da cidade, as regiões mais ricas, as regiões mais pobres. Depois, se couber e se for o caso, eu posso voltar a isso no debate. Obrigada. Obrigada, Graça. Muito bacana, né? Eu acho que está trazendo várias questões que a gente vem pensando, que contribuições a mais aí para nossas discussões. Vamos ouvir agora a Bárbara Savaia e depois a gente abre para o debate. Fique à vontade. Bom dia. Também quero começar agradecendo muito, especialmente estar aqui junto com a minha colega. Nós trabalhamos na mesma sala e nunca tivemos oportunidade. Damos a mesma disciplina e nunca tivemos essa oportunidade como estamos tendo hoje aqui. Muito bom. Agradeço demais vocês, o CRP daqui de Belo Horizonte, na pessoa da Márcia Mansur. Vocês tiveram muita paciência, a insistência foi muito boa, porque assim eu consegui vir. Eu acho, e a gentileza da acolhida, e eu gosto muito. Às vezes também participo, eu não sou psicóloga, mas vocês me abrem um espaço que é muito enriquecedor e que é aí que eu me alimento para poder continuar minhas reflexões teóricas. Parabenizo muito pela intenção de vocês. Acho que esse é o momento, apesar de todo o retrocesso, não ficar mais só na lamúria e na crítica, né? Mas buscar ocupar o nosso lugar no SUS. Eu acho que uma forma de resistir, como vocês falaram, está muito perto? Uma forma de resistência é a gente ocupar, efetivamente, antes que ele desapareça. Porque se a gente for olhar a legislação, o que o Luas fala, o que a proposta do SUAS, na verdade, ela é muito interessante, como a Graça falou, é proteção do direito, é a universalização do direito. Se a gente conseguir realmente, na nossa, mas não como assistentes sociais, mas como psicólogos, que é o que a gente está buscando, né? O que a gente, como a Graça já falou, a gente pode trazer de contribuição para que esse lugar se torne realmente uma resistência à desigualdade. Eu gostei também muito da ementa que vocês colocaram para orientar minha fala. Ela resume questões que eu considero fundamentais. A prática da psicologia na assistência social.
vocês colocam a busca de categorias que possibilitem a superação da dicotomia que marca as ciências, em especial entre o singular e o coletivo, entre a subjetividade e as questões sociais. E essas são dicotomias que marcam as ciências humanas. Nós já nascemos, todas as ciências sociais e humanas nasceram dentro da perspectiva positivista de definir um objetivo único, que outra ciência não tenha. E aí fomos dividindo. Para a sociologia, para o serviço social, ficou a questão social, o coletivo. Para a psicologia, o individual, o singular, o subjetivo, a caixa negra, aquilo que não pode ser analisado cientificamente. Quando eu entrei na pós-graduação, a grande debate, nós tínhamos os grandes filósofos que davam aula lá para a gente, mas não, a psicanálise não pode ser ciência, ela não pode ser demonstrada. E daí os psicólogos tentando mostrar que a demonstração vinha pela efetividade da prática da psicanálise. Mas essa vai se reproduzindo, assim como a gente vai reproduzindo aquilo que não é muito bom para nós, como fala o Spinoza, eu sei o que é bom, mas escolho o pior. A gente foi reproduzindo, estamos reproduzindo até hoje. E eu tenho um texto também que eu tenho escrito que isso é um dos males, que pode até gerar um sofrimento ético-político para o profissional, que é coisas que são únicas, que são uma unidade, que não existe sem a outra, serem trabalhadas como dilemas. Daí você fica entre subjetividade e objetividade. É o que o Vygotsky chega a chamar de dilematização da dialética. E eu ouvi até de um estudante que ele estava muito feliz em fazer psicologia social, porque assim ele iria conhecer a pobreza. Como se outra psicologia não lidasse com ela, né? Aqui está essa é a grande contribuição da inserção do psicólogo no SUAS, a psicologia social. Está nos obrigando a buscar teorias e conceitos que permitam superar essas dicotomias, singular, coletivo, subjetividade, questões sociais, como fala Vygotsky. Vygotsky era angustiado com isso. Ele chegou na psicologia, quem estuda Vygotsky sabe, e ficou pasmo. O que é isso? A psicologia trata de 3 homens, existem 3 homens diferentes, segundo a psicologia. O homem do inconsciente, que não tem comportamento. O homem do comportamento, que não tem inconsciente, e o homem da cognição, que não tem nenhum dos dois. Ele falou, mas que coisa! Né? Então, e ele, buscando a mercadoria da psicologia, ele fala, nós temos que, na psicologia, descobrir conceitos, que ele fala unidades de sentidos, pequenas, mas capazes de abarcar a totalidade do fenômeno psíquico, como Marx fez com a mercadoria. A mercadoria tem tudo, tem exploração, tem a individualidade, a singularidade de quem compra, de quem cria essa necessidade, tem o subjetivo, tem a objetividade, tem a mais-valia, tem o capitalismo, tem tudo dentro dessa única categoria. Teorias que entendam, nós temos que buscar, e Vygotsky fez isso muito bem, que entendam a disputa entre subjetividade e objetividade como uma falsa disputa. A objetividade, a desigualdade, ela é vivida como necessidade do eu, sofrimento ético-político, fatalismo, como bem já falou a Graça. Ela tem que ser, para ela se reproduzir, a desigualdade, para se manter, a Graça já falou, é preciso ter essa outra dimensão, que é a subjetividade. E é gozado que, apesar disso, apesar de todo mundo saber, os marqueteiros saberem, os políticos saberem, ainda nós temos muita dificuldade em defender que a desigualdade é da ordem da subjetividade. Essa epistemologia separatista é um grande mal. Ela sempre vai nos fazer ou cair para o psicologismo, para o conservadorismo. É preciso urgente superá-la buscando novas epistemologias, novas metodologias. Eu fui atrás de 2 autores, de 2 pensadores que buscam isso desesperadamente. E o Vygotsky, que foi buscar na dialética essa superação, ele fala, não podemos jogar nada fora do que foi feito, o inconsciente, o behaviorismo, nada disso. Nós temos que juntar numa unidade de sentido para
vê o homem na sua totalidade. E o Spinoza, que, para fazer um tratado sobre ética e política, escreveu uma teoria das emoções fantástica, demonstrando que, para ele, o afeto, a ética não está na criação, num direito social definido por uma organização internacional, não, está nos afetos. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso é um grande passo que ele dá, e o Deleuze vai falar que essa é a grande contribuição do Spinoza para a psicologia. Então, repetindo um pouco o que a Graça falou, ao abandonar a subjetividade, que nós abandonamos no início, eu tenho as pesquisas no início mesmo, quando os alunos vinham angustiados, pesquisas mostram, nós tendemos a ser um assistente social, sem competência. Nós não sabemos o que fazer lá dentro. Mas falar em subjetividade era pecado, porque é cair num psicologismo, e eu acho que aí foi um grande bem o Krepop, é o Krepop, né, que definiu não fazer terapia, obrigar a buscar outras formas. O próprio Ministério, o MDS mesmo, não foi do Krepop? Foi o MDS. Eu acho que foram duas grandes sacadas importantes que tirou o nosso chão, mas nos fez enfrentar. A interdisciplinariedade, eles não definirem o que faz o assistente social e o psicólogo, e a proibição do psicólogo fazer terapia. Mas isso não significa que nós vamos abandonar a subjetividade, não. Queiramos ou não, bem ou mal, ela é nosso objeto de prática, de ensino, de reflexão, mas eu acho que nós estamos aqui defendendo uma coisa. O que importa nesse caso não é a subjetividade, é a concepção de subjetividade que está em jogo, né? Porque sem ela, como falar o Graça, como o Spinoza era angustiado por duas questões. Por que os homens, sabendo o que é melhor, escolhem o pior? Por que os homens lutam pela sua servidão pensando que estão lutando pela sua liberdade? Que ele colocava um pouco tentando entender essa ilusão que levava os homens a isso, né? Por que, como fala a Graça, por que toleram a desigualdade? É a mesma pergunta. Tentar responder um pouquinho como ele tenta responder. Bem, então, a subjetividade, como já falei, não é novidade para a psicologia, para o mundo inteiro. Ela sempre foi usada classicamente para controle, para contenção, para manter a ordem, para adaptação, muito mais na perspectiva hobbesiana, de que os desejos são perigosos, a ordem social precisam ser controlados. A subjetividade é amedronta, porque ela é da ordem da singularidade, do inusitado, da não ordem. É preciso, então, eliminar a ideia de subjetividade, e agora vamos defender a ideia de processos de subjetivação. Nós somos apenas um invólucro onde a sociedade vai colocando as suas determinações sociais como se não existisse uma reação, algo que faz com que o homem, essa subjetividade, tenha um caráter de ação revolucionária. Por isso que aqui no meu hoje eu estou usando um pouco o conceito de subjetividade revolucionária. Não que não que a subjetividade não seja revolucionária, estou acentuando esse qualificativo para demonstrar essa qualidade da subjetividade. Então, o que é trabalhar a subjetividade como psicólogo e transformar a psicologia em espaço para discutir questões sociais e transformações sociais? De repente, nós temos nas mãos várias questões, vários problemas psicológicos, psicossociais que a gente não atentava para eles. A pobreza, a desigualdade social, a violência social. Ela se torna o nosso objeto de estudo e de ação. Como enfrentá-los? Eu vou completar um pouco o que a Graça falou nessa direção. Só que antes eu quero destacar também que é uma coisa importante. O SUAS nos deu um local de trabalho fundamental para isso. Não é só ficar elucubrando na pesquisa, no laboratório. Ele nos deu agora, ele nos tirou do consultório
e nos colocou num território de vida. Eu me lembro, na minha época, a Silvia Lane preocupadíssima em que a gente saísse dos consultórios, mas aonde nós vamos? Ah, vamos nas comunidades. Que são comunidades? Os bairros pobres. Vamos aos movimentos. Continuamos indo a isso, mas agora o SUAS nos deu essa possibilidade. E junto com ele, a possibilidade de estar no território nacional todinho. Eu acho que isso é uma grande oportunidade que nós temos de mostrar como que a gente pode agir de forma transformadora. Mas sabendo que temos todas as contenções, os bloqueios, as opressões e os impedimentos. Esse trabalho não é fácil, é um trabalho árduo por vários motivos, vocês sabem melhor do que eu, condições cada vez mais precarizadas, terceirização, baixo salário. Também não tem o charme do consultório, e também eu acho muito pela angústia de não saber o que fazer. Essa foi também um sofrimento muito grande que eu tenho ouvido as pessoas relatarem. E pela constante insatisfação de que o trabalho realizado não atinge o objetivo. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com aquilo que o Foucault chama de poder, que são as formas, os dispositivos que atuam na mente, no corpo, para manter as relações de dominação. Então, é difícil, é um trabalho, como fala o Hardet, o Tony Negri, é um trabalho abstrato, que trabalha com afeto. E a gente não consegue, e ainda mais nessa nossa perspectiva dos conselhos da psicologia sociohistórica, cujo objetivo é a transformação social. Então, a gente está sempre angustiado de não estar conseguindo avançar na profissão. Algo novo que eu passei a constatar recentemente, acho que vocês sabem melhor, os psicólogos permanecem menos... Eu sempre brinquei que tem tempo de validade, é difícil o trabalho, mas eu tenho percebido que o psicólogo, ele tem ficado, tem me falado que eles permanecem por menos tempo no SUAS do que o assistente social. É uma coisa para a gente pensar também, não é? Bom, então, vou pular um pedacinho aqui, eu já disse, vou repetir, o nosso objeto de trabalho é a subjetividade. Mas constatamos nesses 12 anos que trabalhamos subjetividade, mas não na positividade. Em palestra no CRP, há 2 anos atrás, de São Paulo, que ele organizou, são 2 coisas. Uma psicóloga que trabalha também no SUAS, ela desabafou dizendo, eu acho, quando a gente estava tratando de interdisciplinaridade, ela falou, não, eu acho que a gente tem interdisciplinaridade sim com o serviço social. Quando o trabalho é de controle. A nossa interdisciplinaridade é muito eficiente no controle da população. Quando não, nós não conseguimos fazer uma interdisciplinaridade. Nós nos aliamos na função do controle social. Bom, e eu acho que, como você falou, para a gente resolver um pouco isso, subjetividade como uma coisa uma unidade de contrários que se transmutam um no outro na relação dialética, a Silvia falava subjetividade, objetividade, subjetivada, para não ficar um pouco isso, a gente tem usado o psicossocial. E aí, estamos de novo com esse problema, o que é o psicossocial? Que virou, quando um conceito vira moda e repetido por todos, em qualquer área, é o conceito bonde, onde cabe qualquer coisa. Cabe sociologia psicológica, psicologia sociológica, cabe geografia humana, cabe psicologia política. E enquanto a gente não tiver um instrumental teórico que permita superar a dicotomia, vai ser sempre assim. O psicossocial, para nós, equivale a essa junção. Subjetividade e objetividade. Nós não temos, em português, palavras que unam as 2 dimensões. Como o Vygotsky criou agora um conceito que está sendo muito aí debatido, Perejivani. Um conceito onde ele junta o papel do ambiente na formação do psiquismo, da experiência e da mediação emocional. Ele junta experiência, emoção e ambiente numa mesma palavra.
Como nós não temos, eu acho que o conceito psicossocial é importante, mas nós temos que sempre estar trabalhando isso. Um psicossocial para que ele não vire qualquer coisa que pressuponha a não dicotomia entre subjetividade, questão social, singular e coletiva. Então, como já falei para vocês, as minhas orientações são Vygotsky, Marx,